do Congresso, que terá como tema Teática dos Cursos Intermissivos, e será apresentada pelo professor William Klein. O professor William Klein é empresário, licenciado em Física, pesquisador e professor de Conscienciologia desde 2000. Atualmente é secretário-geral da Repreendência. A apresentação dessa conferência terá duração de 1 hora, sendo os 20 minutos finais destinados ao debate sobre o tema. Pedimos aos interessados em fazer perguntas ao conferencista que se dirijam ao microfone, localizado no corredor central deste auditório, no final da exposição da conferência. Bem, gente, então, novamente aqui, uma boa tarde a vocês. Nós vamos falar agora sobre a questão da teática dos cursos intermissivos, e eu me lembro quando estive no FIC, em Barcelona, quando um colega nosso, que hoje não está aqui, até esperado que estivesse, mas o Werner Scheinfeld, ele apresentou um trabalho sobre os cursos intermissivos, e ao final do trabalho dele, o professor Walter se levantou e falou: olha, eu vou socorrer ao Werner, porque esse tema é um tema difícil, é um tema que é difícil de se ter experiência sobre o assunto, você não tem literatura. Então, ele trouxe algumas informações e eu me inspirei um pouco no trabalho do Werner para começar o trabalho meu. Foi muito interessante o início, mas eu percebi o seguinte: eu precisava de alguma metodologia, alguma técnica que pudesse me auxiliar para que esse trabalho não fosse apenas uma reprodução daquilo que o professor Walter já escreveu, daquilo que nós também já conhecemos. Então, nós preparamos alguma coisa no sentido de que vocês possam perceber um pouco mais a realidade do curso intermissivo, ou a realidade que isso representa nesse instante para todos nós. Para isso, a nossa metodologia, dentro do método de pesquisa, nós procuramos experimentos projetivos e parapsíquicos que ocorreram num tempo um pouco espaçado, eles ocorreram comigo, lógico. E isso começou aproximadamente em 98, e alguns deles eu selecionei, vamos ver se a gente consegue trazer aqui hoje. O problema, então, é da autoexperimentação e heteroobservação. Então, sinto muito, mas vocês intermissivistas são cobaias úteis. A gente tem que explorar isso, a gente olha, a gente pesquisa, aprende e tira conclusões. Então, isso também a gente vai considerar uma metodologia de pesquisa. O problema da consulta bibliográfica, tratados, verbetes e uma imersão nas tertúlias, aquelas que tratam mais da intermissão. Então, a metodologia de trabalho foi essa. Tá? A questão das tertúlias, eu peguei algumas tertúlias e fiz a audição das tertúlias. Então, eu viajo bastante e colocava os CDs no carro, ia escutando, e depois fazia minhas anotações quando eu chegava nos destinos. Então, essa foi a metodologia. Agora, o objetivo da conferência é apresentar os principais aspectos do curso intermissivo em 40 minutos. Lógico, vai ser uma síntese, onde a gente vai explorar um pouquinho mais aqueles aspectos que nós consideramos de maior relevância para o momento. E promover a reflexão, autoconscientização e debates sobre a teática dos cursos intermissivos. Veja, gente, o mais sério de tudo isso daqui é que cada um de vocês possa sair daqui com pelo menos uma ideia nova sobre cursos intermissivos. Vamos ver se a gente consegue esse objetivo. Tá? Bom, uma breve contextualização, que é o problema, vamos dizer, da para-história, da história, é observarmos como se deu, ou qual a consequência, ou quais os fatores, do ponto de vista histórico, que mais influenciaram o aparecimento dos cursos intermissivos. Nesse primeiro slide, o que nós temos aqui é uma representação dos milhões de humanos, né? Ou seja, a população do planeta. Nós temos aqui uma linha do tempo, né? Então do ano 0 até o ano 2100, e alguns eventos que ocorreram nesse período. Vocês podem observar aqui que até mais ou menos no ano de 1500, a quantidade da população do planeta ela praticamente não se alterou. Até quando alguém viu esse slide recentemente, a pessoa perguntou assim para mim: mas por que você não olhou antes do ano 0? Né? Olha, se você estender essa linha aqui antes do ano 0, você vai ficar com ela mais ou menos do mesmo jeito, uma reta, né? Ela cai muito pouco. Então, o que é significativo é observar que a partir do ano de 1500, nós tivemos algumas ocorrências, aqui eu vou falar primeiro intrafisicamente, e tivemos uma grande mudança nessa quantidade de consciência do planeta. Bom, o que aconteceu de principal aqui foi a ciência moderna, a Revolução Industrial, a Revolução Médica, a Revolução Agrícola e a Segunda Guerra, que a gente destacou nesse ponto da curva. A ciência moderna ela tem uma relevância maior. Por quê? Porque parece ela já tem alguma ligação, alguma conexão maior com o evento dos cursos intermissivos. Então, ciência moderna, lembrando lá... Peraí, deixa eu ver aqui.
Lembrando lá então, ciência moderna, nós tínhamos lá Bacon, Galileu, Newton, Descartes e outras personalidades que não foram intermissivistas. Então deram uma grande contribuição. Hoje, se você for olhar aí de destaque do ponto de vista de pensadores do planeta, certamente esses nomes vão aparecer com muita força. Você vai ver, por exemplo, que na maior parte dos artigos que você tem hoje na ciência são personalidades muito citadas. Não foram intermissivistas. Então vamos guardar essa informação, que é pouco isso é útil para a gente, tá? Agora, o que interessa então, do ponto de vista da para-história, para essa contextualização dos cursos intermissivos, é a gente olhar mais ou menos aquilo que o professor Waldo trouxe para a gente e começar a tirar alguma conclusão hoje. Então vamos lá. 1100, início dos trabalhos de reurbanização extrafísica. Essa informação simplesmente eu preciso aceitar como hipótese para trabalhar com vocês. Não consigo confirmar. Quem sabe daqui a pouco, a gente começa a se projetar um pouco mais, com mais parapsiquismo a gente pode resolver isso. Mas nesse momento eu preciso aceitar como hipótese e peço para vocês que aceitem como hipótese para a gente trabalhar. Um outro dado importante aqui, do ponto de vista agora extrafísico, para a história, é a questão do início da organização dos cursos intermissivos. Então, uma dúvida que eu tinha, e como metodologia para essa apresentação, eu procurei trabalhar dessa maneira, eu pensei, que perguntas eu gostaria de responder para mim mesmo sobre o curso intermissivo? Elenquei as perguntas e tentei responder. Uma das perguntas, uma das dúvidas era o seguinte: o que é que significa dizer que em 1651 começaram os cursos intermissivos? A melhor resposta que eu obtive é a seguinte: até observando as tertúlias, e eu vou, pela última vez, vou contar para vocês que a metodologia foi escutar a tertúlia, ler as obras do professor Waldo e tentar entender isso, né? Então, tudo que eu falar aqui, a referência é essa, e aquilo que não for, que são ideias que eu estou propondo ou trazendo, eu vou contar para vocês. Olha, isso aqui é uma ideia minha, é uma hipótese, enfim, uma proposição, tá? Mas então, em 1651, a questão é a seguinte: começou a se organizar o curso intermissivo. Então, qualquer coisa que você possa pensar hoje sobre uma estrutura, vamos pegar bem intrafísica, escolar, uma universidade, qualquer coisa assim, não existia. O que existia era a tentativa de se reunir aquelas consciências que iriam organizar, criar essas instituições, pensar em quais seriam as disciplinas mais adequadas para aquelas consciências extrafísicas naquele contexto evolutivo das organizações. É isso que representa essa data, principalmente. Então, quem estava envolvido nisso daqui? Os evoluciólogos e os serenões. Era esse pessoal que trabalhava aqui. Agora, no século XX, você tem uma situação diferenciada. É o século da ressoma dos intermissivistas, das primeiras turmas de maxi-proletistas. Então, esse salto que a gente está dando é porque a gente não tem mais informação no meio do caminho. Mas o que já podemos dizer é o seguinte: que nesse período, ou seja, a partir de 1900, nós já tínhamos turmas mais específicas, mais sistematizadas, mais organizadas, que recebiam consciências para assistir às aulas, para trabalhar todas as questões que a gente vai ver adiante sobre os cursos intermissivos. Então, o problema todo é de sistematização e organização. Então, em 1651, o problema era de iniciar os trabalhos. Aqui, 1900, isso já estava mais consolidado. Agora, 1945, até a data que eu vim usando, até hoje de manhã, era 1950. Mas hoje o professor Waldo já falou mais especificamente 1945, a gente olhou mais com calma, né? Então, essa é uma data específica aí, onde essa questão de especialização e profissionalização dos cursos intermissivos, ela atinge uma configuração mais sólida, mais clara, mais objetiva. E, ao que tudo indica, a maior parte de nós aqui estivemos nos cursos intermissivos mais ou menos nesse período. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, por que o professor Waldo fala assim: mas aqui vocês são pessoal da Max Proexis, vocês são daquela turma do curso intermissivo, mais chegada da gente, e fala um monte de coisa que isso para mim nunca fechava, nunca fazia muito sentido. Então, qual é a minha hipótese desse instante? É bem simples. Até mais ou menos 1930, o problema todo era fazer aquilo que o professor Waldo falava: eu quero ficar indo atrás do pessoal onde? Da baratosfera. Achar o pessoal, catar, né? É isso que ele falou: olha, estava catando vocês da baratosfera, com uma tertúlia que ele fala isso, trazendo até aqui junto do evolução, dos amparadores, e viam que era possível de ser feito, até onde a gente poderia chegar. Eu lembro de uma tertúlia ainda que ele falou assim: algumas pessoas, uma situação muito chata, é quando a gente tinha que devolver a pessoa.
Porque ela chegava até lá com a gente, parecia que ia dar tudo certo, mas de repente ela não queria ficar, ela não aguentava o negócio, a situação não ia para frente, ela acabava indo embora. Então, outra informação que é importante, nem todos completam o curso intermissivo. Então, quando a gente pensa, não, se o cara chegou no curso intermissivo, está tudo resolvido? Não está tudo resolvido. Tem muito chão pela frente, tem muita questão para ser resolvida, para ser trabalhada. Então, 1945 representa também um momento onde há uma intensificação das reurbanizações, ou auge das reurbanizações, principalmente na Europa. Reurbanizações extrafísicas, aquelas que os serenões estão superintendendo, né? Disso que a gente está falando. Qualquer questão depois vocês nos falam. Agora, 1970, há ressomas de vários intermissivistas que estavam no curso intermissivo mais ou menos nesse período de 1945 e que já compõem, então, essas turmas de maxi-proexistas. Veja, nós estamos dizendo aqui que todo o aluno de curso intermissivo de 1950 é maxi-proexista. Mas nós estamos dizendo que já foi possível configurar o curso intermissivo, organizar suas disciplinas a ponto de que isso acontecesse. É o que a gente pode hoje concluir. Tá? Agora, em 1988, então, a monja, Serenona Monja, ela inspira o aparecimento da primeira instituição conscienciocêntrica, que foi o IIP, na ocasião, agora IIPC, com o objetivo de receber justamente os alunos dos cursos intermissivos, os egressos dos cursos intermissivos. Isso vai compor uma condição bastante positiva, porque vai ser no início das atividades da parapedagogia, ou seja, esses ex-alunos de curso intermissivo, lembrando hoje a apresentação do professor Valdo, que estavam então na condição de assistidos, tá? Eles passam agora a ter a oportunidade, um pouco talvez até no próprio curso intermissivo, antes de renascer, já começam a ser assistentes, a ajudar também outros conscientes conscientes, mas agora tem a oportunidade de se organizar de uma maneira institucionalizada, né, que é uma instituição, para que eles possam então fazer o quê? Suas itinerâncias, suas palestras, seus cursos e também chamar os outros alunos do curso intermissivo. Hoje, para mim, tem uma lógica danada a gente estar em Foz do Iguaçu. Até um tempo atrás, pensamos que coisa estranha, né? Até criticava, às vezes falavam, é um Foz-centrismo danado, que todo mundo tem que vir para Foz, o professor Paulo chamando todo mundo. Eu até me tornei um pouco crítico dessa ideia. Falei, não é bem assim, às vezes a proex do cara é não sei aonde, em outro lugar e tal. Depois eu comecei a pensar, bom, se você tivesse, vamos fazer uma situação aqui imaginária, né? Imagina que você agora tem uma responsabilidade, aquela dos serenões. Tem um planeta, esse planeta está cheio de consciência extrafísica, patológica, doentia, precisando de ajuda. Você tem que dar um jeito nesse negócio, tem que dar uma solução. E você precisa mudar a cultura do ponto de vista extrafísico e intrafísico. Você nunca consegue mudar uma só, são as duas. Vão ser necessárias medidas extrafísicas e intrafísicas. Então, as reurbanizações extrafísicas precisam de uma contrapartida intrafísica. É preciso dar um jeito nessa situação toda. Bom, para mudar a cultura de algum local, por exemplo, de um bairro, ou de uma cidade, ou de um país, ou de um planeta, você vai precisar, de alguma forma, institucionalizar essa nova cultura. Um dos meios mais eficientes para você mexer com a cultura de um país, por exemplo, de uma cidade, é o processo educacional. Quem estuda educação percebe isso claramente. É só você ver, por exemplo, o que já aconteceu com China, Japão, Estados Unidos, Alemanha e vários outros países. Quando você toca no processo educacional, isso faz uma diferença grande. Veja, os cursos intermissivos são um processo educacional. É a parapedagogia, é a pedagogia extrafísica. Né? O problema todo das ICs hoje é prioritariamente o esclarecimento através do processo parapedagógico. Há um processo parapedagógico até presente mesmo na escrita, nos livros, porque você precisa ser didático na hora que você explica. Isso tudo ajuda demais. Então, quando você vê a lógica toda de você institucionalizar alguma situação como a Conscienciologia hoje, né? Então você ter uma ciência, que você tem instituições que trabalham com essa ciência, cursos, palestras, e pode divulgar isso, faz toda uma confluência, uma otimização dos trabalhos. Tem uma lógica danada. Pensando assim, eu falei, muito bem, se você conseguir criar uma cidade que viva isso, e aí você vê que a Cognópolis também tem uma lógica danada. Então, o problema todo que vai aparecer aí na frente é o que aqui é uma proposição minha, né, chamar dessa maneira, mas isso aí também já é presente nos próprios verbetes do professor Valdo, mas que é o início da interação parapedagógica, CI e C.
CI, curso intermissivo, e C, instituição com ciência cêntrica. Ficou até bacana na hora que eu pensei. Então, essa interação, ela ajuda muito. Hoje, nós temos um reflexo direto dos cursos intermissivos nas ICs. E as ICs já estão gerando demandas também para os cursos intermissivos. Então, de 1988 a 2010, os intermissivistas se reúnem em torno das ICs e seguem para as primeiras cognópolis. Primeiras porque a gente entende que hoje já dá para ver aqui em Foz, claramente, se concretizando a cognópolis. Nós já temos uma série de estruturas físicas, instituições, pessoas, holopensene, que constituem, que mostram, que elucidam, explicitam o que vem a ser a cognópolis. E sabemos também que existem iniciativas fora daqui, a IAC fazendo algum trabalho, eu não sei bem até que ponto isso já está consolidado ou não do ponto de vista de cognópolis, mas sabemos que está seguindo nesse sentido, a Intercâmbio fazendo alguma coisa, então a gente pode ver nascer aí e se concretizar outras cognópolis. A ARAC também, aqui o nosso está lembrando. Então veja, a formação dos greenbacks, a primeira geração de inversores trabalhando a todo vapor, a questão da cognópolis, isso tudo tem a ver com o curso intermissivo. Não tem como desvincular. Tem um verbete que o professor Valdo apresenta lá, quais seriam aquelas questões que mais influenciaram o planeta. Eu agora perdi minha ideia, mas era mega acontecimentos ou algo assim. Se alguém lembrar do verbete, depois me fala. Eu tenho anotado também. Mas dentre os mega acontecimentos, então ele fala, por exemplo, lá, a criação da roda, o problema, por exemplo, do fogo, um outro mega acontecimento patológico, que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora ele coloca lá o seguinte, a questão dos cursos intermissivos, como um mega acontecimento, e o outro, que é o fato dos intermissivistas ressomados cumprirem a sua proex. Então, toda essa condição que a gente está vendo aqui, esse trabalho, e aqui até eu fiz questão de frisar, essa primeira geração de inversores trabalhando a todo vapor, vai ter um resultado no encaminhamento e no problema todo do planeta, da evolução desse planeta, que significa um mega acontecimento. Hoje, que a gente só imagina, a gente faz uma exposição a algumas coisas, mas que também já tem resultados. A Cognópolis é um desses resultados que a gente pode considerar hoje. Mega acontecimento histórico. Mega acontecimento histórico. Obrigado, lá, Pedro. Então, verbete, mega acontecimento histórico. E aí a gente está aqui hoje, 2011, primeiro congresso dos intermissivistas, e podendo fazer uma conferência. De início eu estava só feliz por causa disso. Depois, além de feliz, eu comecei a ficar um pouquinho preocupado. Eu falei, pô, que responsabilidade, né? Não tinha pensado nisso. E o Loche, ele que me incentivou bastante. Eu lembro na reunião lá, até brinquei, eu falei, Loche, que uma corrida danada, tá uma loucura na minha vida. Não, cara, você não pode estar fora disso. Brigou comigo e falou, você tem que estar nessa daí. Eu estou, agradeço ao Loche, foi bom, valeu a pena, estamos aí. Tá? Agora veja, gente, as variáveis aqui que mais influenciaram o aparecimento dos cursos intermissivos. Então vamos lá. Primeiro, a atuação dos serenões e evoluciólogos é a variável-chave. Sem isso, não teria curso intermissivo, não teria nossa reunião aqui. O problema todo foi desencadeado nessa condição, até vamos dizer, vertical, de cima para baixo, como quiser analisar, mas cosmoética, ciêncial, universalista, onde os serenões se reuniram e começaram a planejar. Aqui sim, nós vamos pensar naquele ano de 1100 até 1600, onde isso começou a se estruturar. Sem isso, não teria curso intermissivo. As regularizações extrafísicas são praticamente uma consequência da atuação dos serenões. Só que tem um problema ali, agora é uma ideia minha, tem um problema ali que é o seguinte: quando você vai fazer o atendimento a uma pessoa, às vezes a necessidade dela é uma necessidade terapêutica. É uma necessidade do tipo assim, ela precisa de remédio, ela precisa de energia, ela precisa de algum tratamento terapêutico. Mas às vezes ela já está numa situação tal que ela precisa de um outro tipo de atendimento. Então, é muito lógico você pensar que uma hora ou outra você ia ter que atender no processo interassistencial as pessoas de algum jeito que não fosse só o terapêutico. Ou seja, aí aparece o educacional, aí aparece a necessidade do curso intermissivo. Então, essa lógica toda, na medida que a gente vai estudando, aquilo vai mostrando uma coisa de tal jeito que você não precisa, às vezes, nem tanto de experimento para admitir certas coisas, porque é muito lógico. Eu penso, poxa, que ideia bacana, eu também faria alguma coisa nesse sentido. Então, outra situação aqui séria, inclusive curiosa, o aumento da longevidade humana. Por que isso? Isso é um ponto bem proexológico. Porque, segundo o professor Valdo, não seria possível uma pessoa, isso uma das leituras, não seria possível você ter um planejamento de uma programação existencial, onde você tem que, de um jeito ou de outro, chegar a absorver a realidade intrafísica humana, dar um jeito de ganhar dinheiro, de viver, de fazer suas coisas, e também
você superar o problema da maturidade biológica, ou seja, precisa amadurecer biologicamente, meu corpo tem que amadurecer, chegar a um determinado nível de maturidade tal que então agora eu vou começar a realizar, veja bem, início, começar a realizar uma programação de vida mais séria, mais técnica. Ou seja, quando eu começar a fazer aquilo, eu morro. Por quê? Porque essa era a longevidade que existia. Pensando bem, tem toda uma lógica de novo aqui, porque se os cursos intensivos estivessem a todo vapor, por exemplo, no ano 500, quando a pessoa estivesse começando a fazer qualquer coisa, ela morria, porque era muita guerra, era muito conflito, a pessoa não tinha medicina, a pessoa não tinha saúde, o alimento era escasso, era só o pepino, só o problema. Mais um aspecto lógico. E segundo o professor Paulo, ele relacionou isso com um dos aspectos mais importantes do contexto aí. Tudo interrelacionado. Agora, nesse ponto, vale lembrar o que é o curso intermissivo, né? Porque a gente está contextualizando ele, mas então, afinal de contas, que projeto é esse do curso intermissivo? É um projeto de um conjunto de disciplinas ensinadas de acordo com programas traçados em série de aulas, experiências teáticas, administradas a consciências depois de determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intervenção consciencial, ou seja, em intermissiologia, extrafisiologia, dentro do ciclo de existências humanas pessoais, objetivando o completismo consciencial da programação existencial, PROEX, da próxima vida intrafísica. Ou seja, um monte de gente lá, extrafísica, consciências, estudando em para instituições, aquelas disciplinas mais importantes para o momento evolutivo delas, e lucidamente escolhendo, junto das orientações dos evoluciólogos, das consciências mais evoluídas, quais serão os principais passos que elas vão dar na próxima vida humana. E essa seleção que ela faz, toda a técnica pensada, trabalhada no melhor contexto possível, a gente dá o nome de programação existencial, a PROEXIS do Loche, né? O Loche patenteou a PROEXIS já. O Loche está compartilhando conosco, podemos usar. Então, gente, outro aspecto que aparece aqui, que é o problema mais sério que eu vejo para nós, e aqui é minha opinião, e também pelo que eu vi nas tertúlias, é isso mesmo, tá? Que é o problema da intermissão mudancista. O que é essa intermissão mudancista? Bom, aqui, se vocês repararem, eu fiz uma representação gráfica simples do que? Aqui você tem um retângulo um pouco mais claro, um retângulo um pouquinho mais escuro. Essa linha seria a trajetória da evolução, ou enfim, da vida das consciências. O que acontece aqui? Até esse momento, até um determinado ponto, nós viemos sem curso intermissivo. Agora, vamos pensar o que isso pode representar, o que isso significa. Quer dizer que as milhares de vidas anteriores, nesse planeta ou em outro, numa condição, em outra condição, seja lá o que represente essas milhares de vidas anteriores, elas não tinham nenhum tipo de planejamento técnico, lúcido, consciente para a próxima vida humana. Aí vocês poderiam falar, não, mas tinha a PROEXIS instintiva, tinha aquela ideia, aquela missão de vida, aquela ideia do que eu ia fazer. Tudo bem, eu imagino, eu suponho, eu considero isso também, já vi o professor Valdo falar disso, tem alguma coisa dos verbetes. Mas de qualquer maneira, até esse momento, até chegar nesse ponto, não foi planejado tecnicamente a próxima vida. Bom, existe um verbete, que é o verbete intermissão mudancista, que ele vai falar justamente disso. Então é aquela intermissão onde a pessoa vai pela primeira vez lucidamente estar no curso intermissivo e tomando todas as decisões que a gente já comentou. Vale lembrar, isso aqui, gente, aconteceu pelo menos depois de 1700. Por que 1700? Eu pensei, eu não chance do professor Valdo, porque afinal de contas ele passou 200 e tantos anos em extrafísica, renasceu em 1930, ou seja, ele estava lá no curso intermissivo, como diz ele, carregando mala dos evoluciólogos, mais ou menos nesse período. Então, vamos deixar aqui esse período como um período onde já existiria, hipoteticamente, essa é a hipótese minha, algum tipo de curso intermissivo mais sistematizado. Tá? Isso é preciso trabalhar e ver esses dados direitinho. Mas isso tem consequências muito sérias na vida do intermissivista. Por quê? Suponha, e aí vocês podem analisar já o caso de vocês, suponha que você fez o seu primeiro curso intermissivo na última intermissão. Ou seja, que você é um ex-aluno do primeiro curso intermissivo. Você pode concluir tudo isso, se isso for verdade. Que é a primeira vez que você vai ter o desafio de um completismo existencial. Isso eu estou falando agora do curso intermissivo, aquele como o professor Paulo vai falar, aquele sério,
aquele técnico, aquele especializado, aquele você teste-a-teste evoluciólogo, aquele que você foi na parapsicoteca para ver a tua realidade extrafísica, a tua realidade de vidas anteriores. Então, isso é um grande desafio, porque é a primeira vez que você vai ter que lidar com isso aqui. Você pode até ter lidado com alguma coisa parecida antes, mas agora é diferente. Veja, é a primeira vez que você, provavelmente, né, vamos pegar aqui os verbetes dessa maneira também, você planejou para você escrever uma obra muito significativa que represente para aquela vida uma mudança sua perante as outras consciências do planeta. Ela mostra que você é menos belicista, é menos isso, menos aquilo, que você é mais da assistência, mais da TAGS, mais do max-fraternismo, mais da cosmoética. E que vai ter um reflexo no teu grupo evolutivo. Outra coisa, a Maxi Proexis. Aqui não tem jeito, eu pus até um asterisco por dois aspectos. Parece que se vocês estão aqui hoje, gente, é muito provável que vocês tenham Maxi Proexis. Ou seja, uma programação essencial de grupo, que depende de uma outra pessoa, que se a pessoa não fizer a parte dela e você não fizer a sua, alguma coisa não deve dar muito certo, eu preciso de um plano B, C ou D. Então isso é preciso considerar. Por outro lado, uma das perguntas do professor Valdo falou assim, olha, para vocês vai ser tudo muito mais fácil, porque eu tive que lidar com mini proexis antes disso. Eu não tinha o professor Valdo para me ajudar. Aí ele até brincou assim, eu não tinha nem padre para falar, porque se eu fosse falar com o padre, eles me queimavam, me jogavam na fogueira ou cortavam a cabeça. Então, desse ponto de vista, isso aqui é uma coisa muito positiva, mas não deixa de ser uma grande responsabilidade. A primeira dupla evolutiva, talvez alguém tenha conseguido fazer a dupla evolutiva antes, ok, mas vamos pegar uma média, gente. Não vamos pegar absoluto, porque senão, se pegar o absoluto, vão ter as exceções, tudo bem. Mas na média, podemos imaginar que é a primeira vez que a gente lucidamente está estudando o suficiente nessa dimensão para compor uma dupla evolutiva do jeito que manda o figurino. Mas o asterisco vale também por me lembrar. É um dos principais aportes que a gente tem. Depois eu fiquei pensando, essa lista é uma lista de desafios aportes. Por quê? Cada desafio desses não deixa de ser um dos maiores aportes que você pode ter nesse momento do primeiro curso intensivo, ou seja, da primeira vida humana do curso intensivo. Pensa você, depois de uma vida, se você alcançar tudo isso daqui, por mais desafiador que seja agora, pensa que isso vai desencadear nas próximas vidas. Então tá lá, TENEP, Sofiex, Esperticidade, isso na média. Vamos continuar o raciocínio. Hoje eu já ensinei aqui, né? Não dá para deixar de lembrar que isso tudo aqui, olha onde é que vai contar, na ficha ecologia do pessoal do intensivista. Tá? Isso já é de hoje de manhã. Agora, gente, um problemaço aqui, que eu vou passar mais ou menos rapidamente e deixar para vocês refletirem. Por que um problemaço? Como é que fica a situação do curso intensivo do ponto de vista da escala evolutiva? Por exemplo, no Homo sapiens Urbanizatus, tem uma entrada, eu não consegui achar outra, eu não li o livro inteiro, assim, ultimamente eu já li bem o livro, estudei, mas não li o suficiente para ter certeza absoluta que não tem outra entrada, mas tem uma lá. A entrada diz o seguinte, que tem problema na consréu proexista. Então ele não explica bem isso, tem que tirar as dúvidas direitinho. Mas o problema todo que eu concebo aí é o seguinte, que a consciência reorganizada pode estar numa condição tal que ela chegou a fazer um curso intensivo. Pelo menos tem lá entrada consréu proexista. Numa das provas... O caso do Rousseau, ok. Ok. O caso do Rousseau, consréu proexista. Ele está no curso intensivo agora. E tem outros, se a gente for olhar bem com calma, dá para imaginar. Inclusive, eu lembro quando eu tomei contato com o livro pela primeira vez, eu lembro que eu perguntei para o professor, né, o que é consréu? Eu não sabia o que era ainda, né? E aí, um cara lá me falou assim, não, consréu pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Tá, mas isso não definiu o que é consréu. Mas enfim, depois eu saí de lá pensando naquilo e falei, bom, eu não posso descartar totalmente essa situação. Eu posso ter sido consréu. Aí o professor Valdo, outro amparador, me resgatou da Guanatosfera. Eu tive condições de fazer o curso intensivo e hoje estou aqui falando com vocês. Tá, não posso, tem que deixar isso aí desse jeito. Não consigo resolver bem ainda. Mas o fato é que na média dá para a gente dizer o seguinte, então isso aqui, gente, isso aqui é flexível. Na média dá para pensar que o pré-serenão vulgar, esse inconsciente, que seja os 25% mais ou menos, ou a consréu, de repente, lá dos 20% para frente, ela vai compor o quadro de alunos, o corpo discente. Os professores do curso intensivo, aqueles para valer mesmo, a gente sabe que a gente vai estar falando lá daqueles amparadores extrafísicos mais evoluídos, dos evoluciólogos e até mesmo dos serenões, ainda que esses tenham mais a condição de superentender o curso intensivo.
Mas isso aqui é delicado, é bom estudar com calma. Por outro lado, é útil porque ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre o nosso contexto, a nossa participação. E aqui uma hipótese que eu faço é a seguinte: com o amadurecimento dos cursos intensivos, na medida que eles se especializam, na medida que você vai ter níveis diferenciados, hoje já é concedido no verbete de curso intensivo, o professor Waldo fala que os níveis dos cursos intensivos vão variar no infinito, assim como variam as próprias consciências desses cursos intensivos, ou seja, a maturidade vai variar muito, então os níveis vão variar. Ou seja, a gente pode encontrar, por exemplo, casos em que a pessoa pode estar no curso intermissivo, por quê? Porque na condição lá de 30% do serenão, ela pode estar fazendo um curso intermissivo, assistindo aulas de evoluciólogo, mas quem sabe ela está dando aula em outro curso intermissivo. Eu não sei, não é uma afirmação absoluta, mas eu quero deixar para todos refletirem. Isso eu acho que nos ajuda a pensar. Bom, seguindo adiante lá. O corpo discente, quando a gente pensa nos cursos intermissivos, vale considerar, isso aqui está no verbete, né, cursos intensivos, vale considerar essas personalidades aqui, até para a gente pensar de qual dessas a gente veio, né? Então, qual era o meu grupo evolutivo, onde é que eu estava. Eu lembro que algumas tertúlias e também nos próprios verbetes, o professor Waldo deixa mais ou menos claro, né, em algumas tertúlias deixou muito claro isso, que existe uma grande quantidade de intermissivistas, ou uma predominância de intermissivistas com atributos mais intelectuais. Então tem uma lógica também, se a gente for ver bem, tem umas cabeças grandes na CCCI, né? Os caras bem inteligentes, em geral são pessoas muito inteligentes. Não tem tantas pessoas com parapsiquismo tão desenvolvido. Então talvez aqueles iniciados, parapsiquistas já com maior experiência, como o professor Waldo fala dele mesmo, do Eurípides Barçanuco e de outros, Pietro Baldi e tal, é um pessoal que não está, essa categoria não está tão presente. É só ver, por exemplo, nós temos aí os epicons, eles representam muito bem, eu vejo essa categoria de parapsiquistas mais desenvolvidos, mas é um grupo ainda pequeno. Vamos ver o que é que vai dar isso, tem que pesquisar. Gente, nós estamos fazendo a história. Não podemos afirmar tudo já. A gente tem que ter essa calma de nos pesquisarmos, como o Felipe falou já hoje. Bom, fica aí as categorias para a gente poder estudar e o convite para vocês estudarem isso mais e talvez procurarem se encontrar dentro desse perfil. Mas, uma questão importante é o quê? A condição intermissivista é aquela que apresentou, ou a minha apresentando, uma série de lacunas. Então, vidas humanas mais instintivas, ausência de maturidade, interassistencialidade, sem aproveitamento técnico da intermissão da vida humana, sem projeções, sem autoconscientização multidimensional, lacunas diversas sobre a cosmoética, maxpartenismo, parapsiquismo, interassistencial, universalismo, policarnalidade e assim vai. Essa consciência não intermissivista precisava, então, de algum tipo de didática, de algum tipo de atividade educacional que favorecesse sair dessa condição. É muito lógico, e também fica claro olhar os verbetes, perceber isso, que então aquelas matérias, as disciplinas do curso intermissivo, elas vão justamente atender a esse perfil da consciência intermissivista. É tão lógico que até é chato de falar, é como dizer que o branco é branco. Né? Ou seja, as disciplinas são feitas para essas consciências que têm esse perfil. E a partir disso, a gente vai então identificar lá, isso aqui também está no verbete dos cursos intermissivos, né? O problema de trabalhar o quê? Dentro de um grupo que eu fiz, eu destaquei 3 grupos principais das disciplinas, não coloquei nem todas as disciplinas no verbete também, mas o problema da agregação, assistenciologia, reflexologia, polikarmalogia, aqui já no sentido do parapsiquismo existencial, a predisposição ao polikarma, a tarefa do esclarecimento, são condições que vão o quê? Estimular, ajudar essas consciências intermissivistas a melhorar aspectos relacionados a problemas, lacunas da interassistencialidade. Nesse mesmo sentido, a gente vai ter as disciplinas que vão trabalhar mais com a questão da maturidade intrafísica, ou melhor, intrafísica, né, do ponto de vista da intrafisiologia, ou seja, um grande desafio meu, seu, de todo intermissivista é ser maduro aqui e agora, já, nesse instante, com esse corpo, com todas as restrições biológicas do corpo, sem a recuperação de todos os cons. Esse é um grande desafio. E o curso intermissivo, então, tem disciplinas que nos ajudam nesse sentido. Não fiquem preocupados tanto com os slides, eu estou avançando rapidinho para chegar no ponto que eu gostaria de falar antes de concluir. Também eu vou deixar no e-mail final e posso passar os slides para vocês depois. Tá bem?
E depois tem os anais também, né? Mas mesmo assim fica à disposição o e-mail. Agora, então mais uma categoria, né? Eu destaquei aqui a categoria maturidade consciencial. Então, na maturidade consciencial, matérias, por exemplo, como cosmoética, ou maturologia, ou maxi-fraternismo, as reflexões fundamentais sobre a consciência e a evolução e os processos todos da serenologia vão ajudar as consciências intermissivistas a melhorarem seus aspectos de maturidade consciencial. Esse agrupamento, pode ser minha, agrupamento meu, mas com a lógica ali que eles guardam em relação à temática. Né? Bom, gente, do ponto de vista de níveis de cursos intermissivos, então essas disciplinas mais avançadas, né, dos cursos intermissivos mais avançados, elas vão atender a essa demanda de autoevolução, o desfrute produtivo da própria existência intrafísica humana, as tarefas evolutivas pessoais, ou seja, dá para pensar um pouco o problema todo da programação existencial da pessoa, e o planejamento técnico, então, que ela fez para a próxima vida humana. Agora é um momento interessante de você se perguntar: é o seu caso? Não é? É, não é? Cada um tem que ver. O problema não é a gente tentar se enquadrar necessariamente, eu quero que o meu seja um curso intermissivo avançado. Isso é bobagem. O importante é a pessoa começar a entender qual é a condição dela para ela ter melhores escolhas, ela priorizar melhor nessa vida humana. Agora, a Maxi Proexis vem de cursos intermissivos avançados. Isso é processo lógico. Se você é Maxi Proexista, provavelmente você fez um curso intermissivo mais avançado. Um nível um pouquinho melhor. Talvez não seja um avançado BR, nós não sabemos isso. Temos que descobrir. Tá? Agora, do ponto de vista de paratecnologia dos cursos intermissivos, algumas questões são bem interessantes, são os recursos que nos foram disponibilizados nesses cursos. Então, os estabelecimentos vão variar muito também, né? Então, a variação meio que é um infinito, segundo o verbete. Agora, nós vamos encontrar lá situações de simulação pré-somática, os ensaios teatrais daquilo que a pessoa vai fazer. Quem sabe, o Lorde estava lá ensinando como é que seria a situação da boca livre, chega aqui profissional da área, né? Chama atenção. Aí tem as simulações, ou melhor, tem a questão das obras, que são transcendentes porque vão muito além daquilo que a gente consegue conceber nesse instante. Aquilo que é duplicata, né, dos ambientes humanos, a presença de centrais extrafísicas, por exemplo, no Pombal, lá quem quiser depois estudar a apertura, o verbete de localização, fala-se muito do Pombal, lá o professor Valdo diz que existem as 3 centrais, né, no Pombal existiam. O problema da parapsicotécnica, que também a gente já debateu bastante, a oportunidade de você ir lá e perceber a sua realidade, a sua vida, ou vidas anteriores, né? Os laboratórios extrafísicos diversos e transcendentes. Aqui, por exemplo, nessa questão dos laboratórios, desses paradispositivos, teve uma projeção, essa projeção foi a mais antiga de todas as que eu lembro sobre o curso intermissivo, onde eu estava no ambiente de sala de aula, e aquilo era tudo muito transcendente, tentar explicar essas coisas é sempre complicado, mas o fato é que tinha uma espécie de bola de energia, onde a gente colocava a mão, e tudo o que eu quisesse estudar aparecia ali. Então imagine mais ou menos o seguinte, vou largar o microfone só um minutinho. Você tem uma bola aqui, e você coloca a mão dentro dessa bola, e tudo na própria bola acontece. Você está lá, é a para-mão no caso, não? Você está lá com a para-mão naquela bola, e tudo que você queira estudar, você estuda. E eu lembro que eu estudei um negócio que é uma espécie de parageometria, ou geometria extrafísica, alguma coisa muito diferente, não dá para descrever, é difícil de descrever. Eu só consigo ter uma memória visual daquilo, e quando eu voltei para o corpo, aquela sensação muito positiva e as ideias todas que estavam bem interessantes e difíceis de descrever. Mas essa foi uma experiência que, na época, eu não pensei que fosse curso intermissivo. Eu fui entender essa experiência, mais algumas, quando eu pensei com mais calma, uma frase que tem nos verbetes da enciclopédia, o professor Valdo diz o seguinte, que o ex-aluno de curso intermissivo vive com a predisposição, de acordo com o contexto dele, de reciclar as aulas do curso intermissivo. E isso me ajudou bastante a entender algumas experiências que apareceram depois. Muito bem, outros para-eventos surpreendentes, né, do curso intermissivo, que é a situação dos encontros, por exemplo, com o evoluciólogo. Eu lembro uma abertura, o professor Walter falando, né, alguém lá insistiu bastante sobre a temática, de alguma coisa relevante do curso intermissivo. Aí ele falou assim, olha, um contexto realmente relevante na vida da pessoa
é quando ela, lá no curso intermissivo, encontra o evoluciólogo e descobre que o evoluciólogo era companheiro dela de uma outra vida. E ela cai com a cara no chão. Aquilo ela nunca vai esquecer, né? Aquilo vai marcar profundamente. Então tem situações como essa, mas tem aquela também, um simples bate-papo, que o evoluciólogo hoje aqui a gente pagaria uma dinheirama. Não sei como é que foi na dimensão extrafísica, né? Então, no curso intermissivo, não sei se a gente gostava tanto, se queria tanto, porque eu imagino, deve também suscitar algumas problemáticas razoáveis para a gente resolver. Mas, então tem problema do grupo karma, o amparador extrafísico, são sempre encontros muito diferenciados, né? Aquilo que hoje, para a gente, parece algo até impossível de se realizar nessa dimensão extrafísica, né? Então, encontrar aquela consciência que está dessomada de vidas anteriores, ter um contato mais sério com o amparador, tete a tete, daquela conversa prolongada, tudo isso foi possível. A vida, né, podendo tirar partido da parapsicoteca e perceber as vidas pretéritas. O problema de você, por exemplo, ser cupido dos próprios pais, então ajudar a formar o casal de quem você vai nascer, isso também é algo bastante interessante. E as excursões paracientíficas, por exemplo, para outros planetas. Nessas excursões interplanetárias tem um evento curioso, bacana, que aconteceu no FIC. Foi o primeiro FIC na Barcelona, outubro de 1999. Foi minha primeira viagem para fora do Brasil e nós fomos para lá. Estávamos em Barcelona. Alguém aqui devia estar lá no FIC? Quem estava no FIC? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Então acho que vocês vão lembrar. Nós fomos no IPC, lá em Barcelona, e todos foram para uma salinha bem apertada para decidir quais eram as funções que nós iríamos desempenhar lá no voluntariado. Não sei se vocês lembram disso. Mas eu lembro que a sala estava bem apertada, tinha muita gente, e naquele dia, por alguma razão, eles começaram as funções com a ordem inversa do alfabeto. Então eles chamaram lá o William, e eu fui a primeira pessoa a receber a função. Aí eles falaram, não, William, você vai cuidar lá da livraria e tal. Eu nem falo direito espanhol, menos inglês, aqui não me bateu, mas eu vou cuidar da livraria. Eu peguei a minha função, resolvi sair ali da sala, que estava muito cheia, mais confinada uma vezinha, e fui para um corredor, saí do corredor do prédio, e fui para uma área que era de saída de emergência, que tinha escadaria. A gente estava no andar alto lá do prédio, não lembro que andar era. Aí eu sentei naquela escadaria, né, fiquei sentadinho lá, esperando o pessoal sair, estava cheio de colegas lá dentro. E eu fiquei esperando o pessoal sair e comecei a sentir um amor diferente, um amor que foi crescendo, e aquele amor começou a se ampliar, e aquele negócio começou a crescer, e eu comecei a sentir que aquilo estava tomando conta de mim, e eu comecei a sentir uma responsabilidade por todo o universo, o cosmos, e o amor crescia. Aí eu falei, eu vou chorar, comecei a pensar, eu vou chorar, isso aqui não vai não, eu vou conseguir segurar. E fiquei preocupado na hora, bobagem, mas tem que ser realista, fiquei preocupado porque logo viria o meu colega lá e ele ia perguntar, por que você está chorando, né? O que eu ia dizer para ele, né? Estou chorando de amor pelo cosmos, né? Eu achei que não ia ficar muito bom, mas não deu. A gente tinha um olho de lágrima e um amor, uma responsabilidade, não estava aguentando. Aí isso eu não sei quanto tempo foi, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, sei lá eu. Só sei que daqui a pouco chegou o meu colega, Rodrigo Campos, que não está aqui hoje, que não está voluntariando na Conscienciologia, veio correndo, chegou lá todo feliz, cara, você não sabe o que você perdeu, não sabe o que você perdeu. Eu falei, não sei mesmo, né? Porque ele olhando para ele, ele falou, o que você tem, tá tudo bem? Porque ele viu com o olho todo cheio de lágrimas vermelhas, né? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, eles conversaram. E ele estava tão eufórico que ele falou, não, você perdeu. O professor Valdo, eu nem vi essa cena, depois alguém que me contasse se eu vi assim, né? O professor Valdo estava lá, eu nem sabia que o Valdo estava aquele dia lá, ele estava lá, saiu da sala dele, e foi até a sala onde o pessoal estava recebendo as funções, e ele chegou lá até um pouco emocionado, com o olho meio assim cheio de lágrimas, contando que a monja havia patrocinado uma retrocognição, e ele lembrou de quando algumas pessoas daquelas que estavam naquela sala tinham conhecido na intermissão um outro planeta para diminuir o nível de egoísmo, de egocentrismo das pessoas, aumentar o altruísmo e tudo mais. E você tinha que ver ele todo empolgado, né? E eu ali segurando, porque a vontade dele foi contando, piorou o problema das energias, piorou, ou seja, intensificou, deu mais vontade ainda de chorar, né? Fiquei me aguentando e deixei passar tudo aquilo, fiquei muito tempo ainda com aquele sentimento. E até hoje, se me dá qualquer coisinha do tipo assim, um certo desânimo, né? Um certo assim, tipo, sei lá, não é bem assim, ou aquela fraquejada, eu só preciso de um remédio para mim, é lembrar disso. Eu lembro disso, eu falo que bobagem, esqueci isso, cara, eu não posso, eu tenho responsabilidade que as pessoas vão trabalhar. Então isso me dá, né, até a Glória, minha empresa, falava assim,
eu tinha que escrever um curso de motivação, porque eu sempre estava muito motivado. Eu falei para ela, essa experiência, para mim, é definitiva. Esse negócio da motivação no contexto da Conscienciologia. É só lembrar e sair fazer o trabalho, não importa o contexto. Então fica essa experiência, e também isso para mim depois, muito depois, eu fui entender que tinha relação com o quê? O problema das retrocognições, do curso intermissivo, eu não entendia direito isso naquele contexto ainda, né? Eu não era professor de Conscienciologia ainda, e tinha muito para caminhar. Eu estou na plaquinha do fim, dela uns 40 minutos, mas eu só vou pedir mais 3 para concluir, ok? Pode ser? Aí a gente segue aí para as questões, tá? Agora, teve uma outra situação, que foi uma projeção consciente, em julho de 2011, eu estava em Curitiba e tinha feito uma microcirurgia, tirado algumas pintas, tinha acabado de pegar um baita de um resfriado e a coisa estava preta para o meu lado. E tinha um curso que era o ECP1 de professores aqui em Foz, com o professor Amal, o professor Hernando Leite. Eu já estava inscrito no curso, sem dúvida não faltaria, viria de qualquer jeito, né? Aquela situação de falar, não, eu vou para o curso. E eu vim para o curso, peguei um ônibus, leito, deitei e falei, como é que eu vou dormir? Estava meio sem dormir, estava um fiapo mesmo, a situação estava feia. E eu estava assim, meio preocupado com a situação toda, eu falei, não, vou tentar dormir, vou dar um jeito, né? Fui cobrir e tal, e apaguei. Lá pelas tantas, num local que eu imagino hoje, seja alguma coisa entre Irati e Cascavel, que eu não sei, porque eu estava dormindo dentro do ônibus, eu tive uma projeção, aconteceram vários eventos, eu vou poupar a primeira parte, mas lá pelas tantas, eu me encontrei volitando sobre um rio. Era um rio, eu não sei qual é o rio, sei lá, se era um rio em Foz, sei lá. Era um rio. Eu volitava sobre o rio e volitava muito rapidamente. Lembrando aqueles filmes, às vezes que um helicóptero vai, sabe, naqueles rios sinuosos, você vai acompanhando a câmera do helicóptero. Então parecia isso. E acelerou demais a velocidade daquela volitação. Lá pelas tantas, mudou a direção, eu comecei a sair para fora da atmosfera terrestre, sei lá também tudo o que aconteceu. O fato é que dali a pouco eu estava numa sala de aula. Essa sala de aula, ela estava no espaço sideral, eu vou falar do espaço sideral. A visão que eu tinha era dos astros, não tinha mais nada, não tinha nada mais físico ou palpável. Tudo transparente. O que mais me lembra desse momento, para quem assistiu o filme Contato, no filme Contato tem um momento em que a Judy Foster está numa bolha andando pelo espaço. É uma coisa mais ou menos assim que eu posso dizer, só que muito maior, com muitos alunos lá e professores. E fizeram várias perguntas lá dentro para os professores, daqui a pouco se voltaram para mim e começaram a perguntar para mim. E eu comecei a responder coisas sobre a Conscienciologia. Aí é aquela coisa, a gente fica com um pouco mais expandido mental som, você fica mais esperto e tal, eu comecei a responder. As 2 últimas perguntas eu trouxe na íntegra, está num artigo meu, não publicado. Preciso publicar, ok. Aí o que acontece? Perguntaram o que era cosmoética e perguntaram o que era sincronicidade. E eu achei muito bacana as respostas. Depois a gente pode conversar em outro contexto, né? Então dá tempo de fechar aqui. Mas o fato é que eu voltei e quando eu acordei no ônibus, estava ótimo. Estava novinho de folha, perfeito, tudo funcionando bem. Fui para esse período, contei a experiência com o Hernandes, tudo funcionou muito bem. Mas o que isso significou depois? Os fatos que vieram a mostrar a relevância desse experimento, até para contar hoje para vocês. Mais para frente um pouquinho, eu estava decidido a vir para Foz, cheguei em Foz. O convite do IPC era para coordenar o processo todo da educação lá no Instituto. 6 meses depois, foi feita a proposição para o Marcelo Silva, coordenador do IPC na ocasião, para ser lançada a repreendência. E ali no contexto, o professor Walter me chamou e falou que era importante ouvir e tal, eu assumi a coordenação da repreendência, que é uma instituição voltada para a educação, para a pedagogia. Aquele experimento que eu tive fora do corpo está dando aula, veja bem, está dando aula, respondendo as coisas da Conscienciologia, me dá força até hoje, me dá segurança no trabalho da parapedagogia. Então eu contei, por exemplo, esses 2 aí, para lembrar que é assim, se for para pensar no problema da responsabilidade interassistencial, da programação existencial, é só lembrar daquele evento lá em Barcelona. Se for para pensar no problema da parapedagogia, a importância do processo educacional, para eu me sentir seguro, por qualquer processo que seja, eu sou ser humano e às vezes eu preciso disso, eu lembro daquele lá. E aí eu lembro o quanto eu estava inteligente, o quanto dá para essas coisas acontecerem. Me dá muita força também. Gente, existem outros experimentos, existem, né? Mas o que eu gostaria de deixar aqui para nós, nesse momento, para a gente encerrar, pensar sobre tudo isso, está tudo em aberto,
Né? Quantos são os cursos intermissivos? Quantos alunos estão fazendo curso intermissivo? Qual o nível? Avançado, intermediário, rudimentar? Quantos intermissivistas ressomaram desde 1950? Onde eles estão ressomados? Quantos estão cumprindo a PROEX? De quem depende a recuperação de pontos do curso intermissivo? Por que essa última pergunta? Deles, a gente pode ajudar? O que a gente pode dizer para eles para ajudar? Tudo isso é para ser pesquisado, é para ser pensado. O momento é agora. Nós estamos no momento propício para pesquisar tudo isso. Tá? Não vou deixar essas introduções, eu acho que nós podemos seguir para esse momento que é o recado final, o último slide, que é justamente sobre o quê? Essa é uma frase que está no verbete intermissão mudancista. Ela é a questionologia do verbete. Então lá o professor Valdo pergunta assim: você recebeu o impacto das recordações do curso intermissivo pré-ressomático? Está fazendo jus nessa vida intrafísica aos próprios conhecimentos evolutivos auídos antes de ressomar? Essa frase, para mim, ela tem impacto. Porque o impacto das recordações do curso intermissivo eu senti, por exemplo, naquele pequeno, naquele ínfimo não teve, que foi o contato lá, a situação da monja, a retrocognição e tudo mais. E aquilo já me dá todo o sentimento de responsabilidade necessário, eu acho, para essa vida e talvez para algumas outras. Agora, se eu estou fazendo jus, aí vem a questão da motivação. Por que eu estou falando, gente? Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque não tem o objetivo de dizer, de fazer qualquer tipo de autopromoção, mas de tentar motivá-los também, de tentar fazer com que vocês se aproximem um pouco desse holopensene, do curso intermissivo, desse sentimento de responsabilidade, até mesmo, pelo menos fraternismo, se não mais fraternismo, que a gente pode desenvolver e ter como apoio também no exercício da PROEX. E lembrar sobre esse problema que é o verbete da consciência não intermissivista, onde a gente tem aqui mais uma tarefa. Né? Hoje a gente recebeu só 110 itens para a gente concluir, né, do verbete de hoje. Então quem estava lá participando viu pouca coisa. 110, então concurso mais uma, 111 para ficar o número redondo da Conscienciologia, né? A minoria humana dos intermissivistas recebeu durante os cursos intermissivos a grande tarefa do esclarecimento, assistir exemplarmente a maioria humana dos não intermissivistas. Então eu acho importante só lembrar que nós, se por um lado temos a vantagem do curso intermissivo, não adianta, é uma vantagem, né? É um aporte, isso é bom para a gente, então não adianta querer fugir disso. Por outro lado, essa vantagem traz consigo, mais forte ainda, a responsabilidade. Teve uma tertúlia que perguntava para o professor Valdo assim: professor Valdo, todo mundo faz curso intermissivo, como é que é essa situação? Daí ele falou, né? Não, tem gente que tem todas as condições de fazer o curso intermissivo, mas não deu para ele. Mas por que não deu? Não deu. Não chegou lá, era contexto, contingenciamento. Até certo ponto, nós pegamos as vagas desse pessoal. Não sei se vocês entendem o raciocínio que eu estou tentando trazer. Então, veja, gente, aqui não estamos querendo incutir, né? Não tem de culpa por favor ninguém, mas sim de responsabilidade, de compromisso com o fato de que, se você assume ter feito um curso intermissivo, de ter algum tipo de programação existencial, você está numa micro-minoria que tem alta responsabilidade. É isso que eu vejo que é importante a gente pensar. Tá? Eu agradeço você, está ali meu e-mail, para quem quiser receber os slides, é só enviar e-mail, a gente responde para vocês. Temos mais quantos minutos para perguntas? Ainda sobrou aqui aí para nós? Quanto? 15 minutos aqui. Quem tiver alguma questão sobre o telefone? Eu queria fazer uma pergunta com relação à sua especialidade, que é a parapedagogia, e você teve algumas experiências aí de lembrança, de curso do intermissivo, alguma coisa assim, né? O que você pegou mais de prática? Qual foi a interseção que você mais próximo das suas experiências de rememoração, de curso intermissivo, com a sua prática parapedagógica? O que chegou mais perto? O que você aproveita na prática hoje em dia? Isso, você diz das experiências que eu pude rememorar de curso intermissivo. Bom, aí tem uma questão, né, que realmente é um aporte muito positivo, que foi a atuação dos amparadores em momentos críticos para mim. Então, por exemplo, uma ocasião, seria a minha primeira aula de Conscienciologia, né, no Instituto, ia dar uma aula no CIP, e eu tinha uma preocupação, tenho essa preocupação até hoje, que é o seguinte: eu não gosto, não é o meu estilo, eu não gosto de fala dogmática. Também não gosto de falar daquilo que eu não conheço bem e daquilo que eu não experimentei.
Então, isso me coloca numa condição, sempre que eu vou falar de algo, de fazer um bom exercício para tomar atenção com essa situação. E a minha grande preocupação na época já era essa. E eu ia falar de algumas coisas sobre projeção que eu não tinha experimentado. Ok, alguma coisa dá para a gente concluir, admitir, pela lógica, caminhar por ali e tal. Mas eu estava me sentindo desconfortável, faltava verbação para mim. E aí eu tive uma projeção. Acho que foi umas 3 noites, mais ou menos, antes do CIP. E eu lembro que naquela projeção eu vim fora do corpo e falei, isso aconteceu algumas vezes essa situação. Morri. Eu falei, morri. Aconteceu. Dessomei, morri, estou aqui. Bom, já que eu estou aqui, eu saí uma estratégia amparadores que eu que são muito espertos. Pegaram um jeito direitinho de deixar lúcido fora do corpo sem eu criar problemas, sabe? E aí assim, ó, eu penso que eu morri, eu fico amor. Então já que eu morri, tem aqueles negócios lá da Conscienciologia. Agora eu quero ver. Aí eu pensei isso, eu falei, pô, eu estava estudando para dar aula, olha a lucidez. Olha o problema da lucidez. Pô, eu estava estudando para dar aula, tinha um monte de coisa para dar aula, tudo bem, não vou poder dar aula, quem sabe eu vou até extrafisicamente, eu pensava lá. Aí de repente veio uma amparadora e falou, não se preocupa com isso agora. Vamos testar aquelas coisas lá que você estudou então. Aí eu comecei a testar. Então, por exemplo, eu estava num ambiente extrafísico e começou a chover. Era chuva, né? Chuva extrafísica, né? Chuva, chove. Não, mas peraí, e chove no extrafísica? Não, nem sempre. Aí eu começava a perguntar, ela explicava tudo direitinho. Aí eu posso transpassar os ambientes, pode. Aí eu ia transpassando ambientes, transpassava todos os ambientes. Aí eu ia, tudo que eu conseguia lembrar, eu ficava perguntando para ela, né? E eu lembro que mais no finalzinho, só uma questão que começou a me chatear. Eu falei para ela, puxa, está me dando um sentimento ruim de que eu não vou dar o curso, eu tinha que estar dando aquele curso lá. Eu me sinto responsável, eu sou professor do curso. Voltei para o corpo. 2 grandes alegrias. Primeiro que eu estava disso. Ouvindo, né? Ouvindo, aquilo lá me chamou comigo. E a segunda, agora eu sei, experimentei tudo. Eu fui lá, escrevi tudo, eu fui para o ciclo na maior alegria, cheia de energia, porque eu tinha uma série de experimentos legais que me davam aquela convicção que eu precisava. Desse jeito, aconteceram algumas experiências. Por isso que eu te falei que às vezes é difícil. Essa foi uma bem emblemática, foi no início da adolescência, né? Mas outras aconteceram, como essa que eu contei lá, eu estava dando aula, e aquilo me deu muita força e muita segurança. É difícil até selecionar, mas se eu pegar das 3 que eu falei hoje, a última como motivação para a Coexis, aquela do meio como um aspecto para estar hoje na condição de secretário-geral da Previdência, assumido no contexto da parapedagogia, né, como especialidade para trabalhar essa vida humana toda, e essa primeira como aquela que desencadeou o processo da parapedagogia para mim, que foi começar a dar aula e tudo, como 3 bem importantes e significativas, né? Tem outras, mas eu acho que essas 3 são as emblemáticas. Se você conseguir responder, obrigado. Vamos lá. Diz uma coisa para mim, você tem ideia, você chegou a mapear quanto tempo em média você fazia algum estágio desses 2 cursos? Quanto tempo no curso precisa? Então, eu vou te sugerir, eu vou responder, mas eu vou te sugerir, antecipadamente, apertura e localização. Se você puder baixar essa abertura e escutar bem, você chegou a ouvir essa abertura? Não, essa não. Essa localização, além de ser bem instrutiva, é até divertida ver o nosso pessoal lá fazendo suas perguntas, né? Dá para dar risada também. Mas nessa abertura, então, o professor Waldo dividiu mais ou menos em 3 grupos, do ponto de vista da intervenção mais recente. É um grupo, por exemplo, que ele renasceu mais ou menos na época do próprio professor Waldo, antes de 1950, ou até 1950. Um grupo que foi renascer mais tarde, mais para frente, na década de 70. Eu não lembro bem se é um pouquinho antes de 70, um pouquinho depois de 70. Mas nessa divisão de grupos, então, as pessoas perguntavam justamente isso, mas por que eu fiquei mais tempo ou menos tempo? Em geral, das casuísticas lá, depois eu vou poder ver isso, as questões grupo-kármicas exerceram uma influência direta sobre o tempo que a pessoa fica lá. Então, assim, primeiro, como é que eu vou nascer se meu pai e minha mãe ainda nem se conheceram? Eu preciso dar um jeito, arrumar isso. Né? Então é um problema da intrafiscalidade. Os pais precisam ter os filhos. Recentemente não, também foi uma tertúlia posterior à localização. Uma aluna da tertúlia perguntou para o professor Waldo alguma coisa nesse sentido, e ele falou assim para ela, olha, veja o meu caso. Teve um problema na minha família, o meu pai e a minha mãe, por problemas, questões lá dentro de relacionamento, ficaram afastados, e durante 10 anos eles não tinham a condição de
de conceber uma criança. E só depois disso que eles foram conceber essa criança. Eu trabalhei para isso acontecer. Então, de alguma forma, estaria vinculado. A questão da dupla carnalidade. Outra coisa, a recepção extrafísica daqueles companheiros evolutivos que estavam chegando no local onde você estava, no ambiente extrafísico onde a pessoa estava, ou no curso intermissivo, ou em outro ambiente. Isso também influenciava. Os chamados problemas do passado. Então, tinha lá os políticos que tinham que acertar certas questões, que impedia ele de estar presente em outros contextos. Vou te dar um exemplo bem simples das questões do Hipocrates. Eu hoje saí meia hora antes, na parte da manhã, do curso do professor Valdo, para atender uma questão do Hipocrates. Eu fiz isso e falei, tá aí, ó, um bom exemplo aqui da fiscalidade de como as questões do Hipocrates impedem a gente de estar numa sala de aula, que é praticamente o curso permissivo, a situação toda ali, né, da tertúlia. Então, vamos agora, tempo. Aí vale a pena ver o verbete, tem um verbete chamado intermissão prolongada. Então, é o caso do próprio professor Valdo, que ele trabalha ali, e claro, amplia bastante, onde a consciência estatística passa um período maior. No contexto evolutivo, você vai observar, né, pelo que a gente tem de dados, que na medida que vai evoluindo, o período extrafísico vai dilatando maior, porque é mais trabalho extrafísico, a pessoa está mais lúcida para fazer isso, mais trabalho de preparação da próxima vida humana, ela fica muito mais técnica. Então, por exemplo, um serenão pode ficar um milênio inteiro só organizando uma vida que vai ser de 30 anos, onde ele vai fazer tudo que ele precisa fazer. Tá? Então, isso vai variar bastante conforme o nível evolutivo, o contingenciamento geral da pessoa, problemas grupocármicos, ligação dela com determinados grupos. E o tempo também é diferente, não é nosso? Varia bastante. Por exemplo, o pessoal que estava lá na Segunda Guerra, né? Às vezes a pessoa se envolveu em alguma coisa da Segunda Guerra, talvez não seja nem aquele exatamente lá, um assediador que estava lá na Segunda Guerra, alguém que estava envolvido, acabou entrando no processo, porque fazia parte do local onde ele estava, por exemplo, na Europa, algo assim. E ele acaba somando em meio àquilo, passa por um processo rápido de refazimento extrafísico, vai passar por um curso de início, às vezes, de 5 anos, 10 anos, e vai renascer rapidamente. Então, são vários casos, né? Agora, uma questão bem importante que o professor Valdo frisou em algumas tertúlias, quando a gente vai ouvir isso se repete. Sempre vai atender a necessidade da pessoa. Claro que tudo isso é influenciado, mas sempre vai atender a necessidade dela. Se ela não pode ficar mais tempo, porque melhor ela ficar. Entende? Isso que acho que é a matemática básica, a lógica básica do processo. Obrigada. Nada. Infelizmente, informamos que nosso tempo aí está encerrado. Conversamos assim. Obrigado, então. Agradecemos ao professor William Klein pela sua apresentação. A próxima conferência tem como tema ideias inatas. A próxima conferência tem como tema ideias inatas. O trabalho será apresentado pelo professor Felipe Mansur. O professor Felipe Mansur é empresário, formado em administração de empresas, pesquisador e professor da Conscienciologia desde 2003 e atualmente